E se a única chance de salvar o refúgio das fadas estivesse nas mãos de duas pessoas de mundos completamente diferentes? Nesse vídeo eu vou te contar sobre o livro Asas Reluzentes, uma fantasia cheia de magia, aventura e monstros. E claro, um romance de tirar o fôlego. Entre a princesa do refúgio das fadas, Clarion, e o Milord, o guardião do bosque do inverno. Quer saber tudo o que acontece nesse romance maravilhoso? Então fica aqui comigo. Eu sou a Mari e você está no Mari Magic. Quem assistiu os filmes da Tinkerbell já viu a Clarion, assim como o Guardião do Bosque do Inverno, no filme Tinkerbell, O Segredo das Fadas. Nesse filme a gente tem o primeiro contato com o Bosque do Inverno, basicamente, e com o Guardião, que durante o filme a gente percebe que tem a asa quebrada. Aí a gente fica se perguntando, como é que isso aconteceu? E no final do filme a Clarion e ele ficam meio que juntinhos como casal e a gente fica tipo, de onde isso saiu? E é aqui que a gente vai descobrir. Ou melhor, aqui, nessas 300 páginas que eu vou resumir pra vocês. De nada. É importante ter um contexto, né, galera? Sabemos que as fadas nascem através do primeiro riso de uma criança. Porém, as rainhas nascem através de uma estrela cadente. Ou seja, nossa queridíssima Rainha Clarion chegou ao refúgio das fadas por uma estrela cadente. As rainhas, elas também têm um talento, o talento de regência. Assim como as demais fadas, como a Tinkerbell, que tem o talento de artesã, e por aí vai. Antes da Clarion, a rainha que estava à frente do refúgio das fadas se chamava Elvina. Por que é importante saber de tudo isso? Porque quando a Clarion chega no refúgio das fadas, a gente já tem a rainha Elvina que ensina ela a ser rainha. Aí beleza, quando essa belíssima história acontece? Ela começa um mês antes da coroação dessa digníssima, queridíssima princesa Clarion. Sobre a relação dela com o público. Nos filmes da Tinkerbell a gente vê que os súditos, eles têm grande respeito por ela e são próximos dela, conversam com ela. Porém, no reinado da rainha Elvina, isso era muito diferente. Tipo, de forma alguma, raríssimas exceções, os súditos se dirigiam à rainha diretamente. Então, graças a Elvina, a Clarion passou todo o período de treinamento observando o refúgio das fadas de longe, sabe? Sem nenhum contato ali, de fato, com as fadas. Então ela se sentia muito sozinha. Mas assim, galera, a Elvina não era uma rainha cruel ou ruim. Ela não maltratava, nem ignorava quando o povo pedia ajuda. Ela só não tinha intimidade, entendeu? Então aqui temos uma princesa solitária cheia de compromissos. Por isso, de vez em quando, ela fazia que nem a Jasmine de Aladdin e fugia do palácio, disfarçada. Porque não dava pra ela voar por aí com essas asas, nem um pouco chamativas. Então ela saía de vez em quando com uma capa. E tipo assim, qualquer probleminha que ela visse no reino, ela queria ajudar. Por menor que fosse, ela queria estar ali, ajudando os seus súditos. Mas a Elvina sempre falava pra ela que é importante ajudar o todo, não só uma parte. E aí a Clarion às vezes ficava matutando se era errado o jeito que ela tratava as coisas. Ela achava de vez em quando que às vezes ela nem sequer tinha esse talento de regência. Só um pouquinho segura, galera. É importante ressaltar também, nos filmes da Tinkerbell, a gente vê a rainha Clarion meio que se teletransportando, brotando do nada. E pois é, as rainhas, no refúgio das fadas, elas têm esse poder de teletransporte, assim como outras magias. Porém, a Clarion não conseguia desenvolver essa parte. Ela tinha várias aulas com a Elvina, mas ela não evoluía. Uma coisa que me chamou muita atenção durante esse livro foram os talentos que não foram apresentados durante a franquia da Tinkerbell. Vamos para uma lista. Temos talento dos vagalumes, temos talento de contagem de estrelas, temos fadas da tempestade, do tingimento, talento de ajudante, talento de limpeza, temos também talento do polimento e da organização. A Clarion era sozinha, porém, havia uma fada que era sua melhor amiga. Ela se chamava Petra e era ruiva. E aqui temos uma coisa maravilhosa que me chamou muita atenção, porque a melhor amiga da futura rainha Clarion é uma artesã. E não qualquer artesã, a melhor. Nem lembrei da Tinkerbell, não. Nem passou pela minha cabeça ela, não. A Clarion também tem uma guarda-costas, que é uma fada de talento de batedora. Fada batedora. É uma guarda-costas, que se chama Artemis. Uma coisa que eu acho que muita gente notou, graças aos filmes da Tinkerbell, é que o palácio fica dentro da árvore do pauzinho mágico. Lá, além de ter o quarto da rainha, a sala para encontrar os ministros, o quarto da princesa Clarion, também temos um corredor cheio de pinturas das antigas rainhas. Porque sim, só existiram rainhas. E a primeira de todas se chamava Titânia. Como a gente já sabe pelos filmes da Tinkerbell, temos um ministro para cada estação. Nesta época, os ministros eram Rowan, do outono, Aurélia, do verão, Iris, da primavera, e, o guardião do inverno, Milord. Porém, as estações quentes não tinham contato com o pessoal do inverno, então, enfim,
E aqui temos uma coisa que me chamou muita atenção. A atual ministra da primavera se chama Iris. É uma fada. Se você for assistir o primeiríssimo filme da Tinkerbell, você vai perceber que a gente tem um homem pardal como ministro da primavera. Sim, porque os homens fadas se chamam homens pardais. Mas enfim, então já são outros ministros, uma outra época. Constatando que as rainhas vivem mais do que qualquer outra fada do Refúgio das Fadas. Vamos para a história em si, porque eu acho que vocês já estão contextualizados. Tudo começa na primeira reunião que a Elvina deixa a Clarion conduzir, para saber como está o andamento de cada estação. E aí, quando ela tá pegando jeito, se saindo assim, ok, uma batedora chega do nada, super ofegante e desesperada, e fala pra rainha que havia um monstro no Refúgio das Fadas que tinha vindo do inverno. E aí todo mundo entra em desespero. Gente, um monstro, o que a gente faz? Qual é a primeira atitude da rainha Elvina? Mandar a Clarion ir pro quarto. Ela dá uma explicação? Ela pede ajuda? Não. Faltando um mês pra coroação da gata. E ela não pode ter informações sobre o monstro que tá atacando os seus súditos. Obviamente ela não ia ficar no quarto dela quietinha, né, galera? Enquanto a Elvina conversa com as batedoras pra tentar fazer alguma coisa, surgir com algum plano, a gata vai pra onde? Pro inverno. Obviamente ela não ultrapassa a fronteira, mas ela vai até a pontinha, entre a primavera e o inverno. Sabe aquela ponte que aparece na Tinkerbell? Ali mesmo. E lá, ela encontra o Milori. Ele estava atrás da rainha pra avisar sobre o monstro. Meio tarde, mas o que vale a intenção. Clarion deixa claro que ela é a princesa ainda, mas que ela ia ver o que dava pra fazer, porque, no geral, ela sabia do preconceito que a rainha mais o pessoal das estações quentes tinha contra o inverno, porque eram um dos muito isolados um do outro. Como uma fada não podia passar pro outro lado sem correr algum risco, não tinha muito contato. O que ocorreu foi que, como estava ficando tarde, e de acordo com Milori, o monstro atacava mais pelo período da noite, eles combinaram de se encontrar uma outra vez para o Milori dar mais explicações sobre o que estava acontecendo pra Clarion, porque claramente ela não sabia do que se tratava e claramente a Elvina não ia contar pra ela tão cedo. Como eu já havia dito, Clarion tem 1001 compromissos. E ela ainda tem a guarda, né, a Artemis, que fica no pescoço dela, no ouvidinho dela, aqui atrás, sempre. Pra onde ela vai, Artemis está. Então o único período que ela tinha era quando a Artemis terminava o turno dela, né, e aí ela podia ir. Isso acontecia normalmente no final da tarde. Então eles sempre se encontraram mais ou menos nesse período. Pra ninguém dar falta da princesa. Mas o que ocorre? No dia seguinte, quando a Clarion estava inspecionando a estação do outono com o ministro Rowan, o monstro apareceu novamente. E ao tentar salvar a Clarion, o ministro e as demais fadas são atingidos pelo monstro. E não acordam. E na hora do desespero, do medo e da vontade de proteger os seus súditos, Clarion consegue usar os seus poderes. E consegue ferir o monstro, fazendo com que ele vá embora. E após esse ocorrido super leve, Elvina finalmente dá mais informações sobre o tal monstro. Ou melhor, sobre os monstros. Porque sim, são vários. O nome deles era Pesadelo. E o que Elvina sabia é que eles vinham do Bosque do Inverno. Ela não sabia muito sobre a origem deles em si. E tudo que a Clarion conseguia pensar é que se Elvina não sabia, o Milori poderia saber. Porque se eles vinham do Bosque do Inverno, ele claramente teria mais informações. Talvez ele saberia até como acordar as fadas ou como deter os pesadelos. Então a Clarion não tinha motivos para não encontrá-lo outra vez. E foi seguindo esse raciocínio que a gata foi ver ele de novo. No desespero de encontrar logo Milori, Clarion abre o jogo com Artemis. Diz que ele poderia ajudar, que ele teria mais respostas, que com a ajuda dele, ela poderia conseguir salvar o Refúgio das Fadas sem mais ninguém se machucar. Como ela tinha esse desejo de salvar o Refúgio das Fadas também, de ajudar de alguma forma, ela obviamente não impediu ou dedurou a Clarion por ir visitar Milori na fronteira entre o inverno e a primavera. Uma cúmplice maravilhosa. Infelizmente, Milori não conhecia uma cura, muito menos uma forma de atacar os pesadelos. Poxa, Milori, a gente tava esperando mais de você, né, meu querido? Porém, ele disse que no inverno havia um salão com vários registros da história do Refúgio das Fadas. E lá havia um livro com vários desenhos de pesadelos, mas ele não conseguia ler. E aí ele acreditava que uma fada com talento de regência, no caso a rainha, conseguiria. Porém ele não conseguia trazer o livro para a fronteira porque ele estava muito velho. Então a Clarion teria que entrar no Bosque do Inverno. Enquanto a Clarion tentava salvar todos do Refúgio das Fadas, inclusive o pessoal do Bosque do Inverno, Elvina teve a brilhante ideia de cagar para as fadas do inverno, quebrando a ponte entre a primavera e o inverno, que faria com que não tivesse como os pesadelos virem e nem saírem de lá. Ou seja, se virem aí, galera. Pelo menos a gente aqui tá salvo. Bem egoísta, sério. Sendo assim, Clarion tomou a frente da situação, coisa que ela já estava fazendo, e foi pedir ajuda a Petra, porque ela conseguiria fazer um casaco que suportasse o frio do inverno. Ela
ficou aterrorizada com a ideia, mas a Clarion sabe convencer a sua melhor amiga. E ela fez um casaco lindo dourado pra Clarion. Um casaco com capuz, ela fez luvas e ela fez botas, tá? A Clarion pediu um casaco e a gata veio com o kit completo. Então, finalmente, Clarion atravessa a fronteira e vai para o inverno. E, inicialmente, eles andam. Milori podia voar, mas como ele é um cavalheiro do caramba, ele anda ao lado dela. No Salão do Inverno, o mesmo que a gente vê no filme da Tinkerbell, Clarion conhece o protetor. Provavelmente não é o mesmo que a gente vê lá no filme da Tinkerbell, mas é o carinha que fica ali no Salão do Inverno. Ao pegar o livro, nada acontece. Ela não consegue ler. Porém, Milori tem a brilhante ideia de ela tocar os livros com as próprias mãos. E aí, meu querido, ele brilha e ela consegue ler tudo que tá lá. No livro, a história detalhada dos pesadelos tá na página 146, mas eu vou fazer aqui um resuminho pra vocês. Basicamente, quando a árvore do pozinho mágico ainda era uma muda pequenininha, lá no começo, na época de Titânia, a árvore do pozinho mágico não era alimentada por algo convencional. Ela era alimentada pelos sonhos das crianças. Então, nessa época, tínhamos fadas de talentos e sonhos. Os sonhos das crianças chegavam na Terra do Nunca como a aurora boreal. E aí, as fadas dos sonhos ficavam encarregadas de tecer esses sonhos, para retirar deles os pesadelos, que eram como retalhos pretos e escuros. Só que com o tempo, esses pesadelos foram ficando perigosos, foram tomando formas e começaram a atacar as fadas. Sendo assim, a rainha convocou uma reunião com todos os ministros, incluindo o Senhor do Inverno. Por que não? Ainda não era Guardião do Inverno, era Senhor do Inverno. E aí eles estavam discutindo o que fazer com os pesadelos, porque eles não sabiam como derrotar eles e as fadas estavam dormindo e não acordando mais. E a ideia que surgiu foi prender eles. Mas prender aonde? Então o Senhor do Inverno teve a ideia de prender lá no final dos Cafundé de Juda no Bosque do Inverno, em um lago. Porque era o ponto mais afastado da árvore do pozinho mágico, que era a prioridade para eles, proteger a árvore. E a rainha concordou com a ideia. Então as fadas dos sonhos teceram meio que teias para prender os pesadelos e levá-los até lá. E selarem, tipo como se fosse um portal. Selar o portal, fazer uma barreira com o poder da magia dos sonhos. E lá eles ficaram. E assim que elas prenderam os pesadelos, as fadas magicamente acordaram. Então tudo estava resolvido. Colocar a sujeira pra debaixo do tapete nunca resolve nada, mas enfim. Então assim, o Senhor do Inverno foi nomeado Guardião do Bosque do Inverno, porque ele que guardava os pesadelos, para que o refúgio das fadas continuasse seguro. Porém, conforme a árvore do pozinho mágico ia crescendo, ela não precisava mais dos sonhos das crianças, então cada vez menos fadas de talentos de sonhos chegavam, até que todas foram embora. Todas faleceram, todas sumiram, e esse talento foi extinto. E aí, matutando toda essa informação, eles chegaram à conclusão de que talvez a Clarion tinha um esquício deste talento. E que assim, ela fosse capaz de selar essa barreira para prender os pesadelos de volta, porque a barreira tava capenga, coitada, né? Tava caindo aos pedaços e os pesadelos estavam conseguindo sair. Porém, não os maiores e piores, mas os pequenos já faziam um estrago considerável. E de fato, Clarion tentou isso, mas ela foi atacada. Ela adquiriu uma ferida profunda, e aí o Milori teve que levar ela às pressas para as fadas de cura do inverno. E a clínica delas fica debaixo da terra. Um lugar mais quentinho, graças a Deus. Lá, Clarion conhece uma das fadas da cura, a Millefolio. E ela percebe o quanto que as fadas do inverno são como família. Tem intimidade, conversam umas com as outras. Tipo, todo mundo fala com Milori. Como se ele fosse próximo. Não mantém distância, que nem fazem com ela nas estações quentes. A esta altura do campeonato, o romance entre Clarion e Milori já estava escancarado. De uma forma muito fofa e sincera. Aí a gente tem uma parte hilária, onde a Clarion vai até a casa da Petra, pedir pra ela consertar o seu casaco, e ela fica primeiro assustada porque ela vê sangue, e aí depois que a Clarion conta tudo o que aconteceu e que ela precisa do casaco de novo pra voltar pra lá, a Petra vira pra ela e fala assim, você tá indo ver um garoto? A Clarion tava tentando salvar o refúgio das fadas, entendeu? Ela tava dando sangue dela pra isso, e a melhor amiga dela só vira e fala pra ela, você está indo ver um garoto? Ai, é sobre amizades. Todo esse esquema que a Clarion tá fazendo pra ir até o Bosque do Inverno, na calada da noite, é justamente porque ninguém sabe que ela tá fazendo isso. Só a Artemisia e a Petra. E, claro, o povo do inverno. Enquanto a Clarion tava tentando salvar todo mundo, Elvina tinha carregado a Petra de fazer uma arma pra quebrar a ponte que liga a primavera com o inverno. Mas enfim, na página 194 deste livro maravilhoso, temos o primeiro beijo de nosso casal. Coisa mais fofa do mundo. Eles dão um selinho cheio de carinho e amor. Ah, Maria, mas como você sabe que foi só um selinho? Porque quando tem mais, meu amor, a gente sabe. É detalhado, é um negócio bem detalhado. Mas é claro que depois de um momento super fofo, a gente tem um momento de tensão. A Elvina pede pra conversar com a Clarion. Gente, quando qualquer pessoa vira pra você e fala, vamos conversar,
É quase certeza que não é um negócio assim bom, entendeu? A Elvina diz super feliz que a Petra terminou a arma que vai dividir as estações para sempre, mas que a Clarion que deveria fazer, porque era uma espada de luz. É uma espada que a Clarion usaria o poder dela para conseguir serrar a ponte entre as estações. E a Clarion faria isso no solstício, quando o poder dela estivesse no auge. E a gata fica, tipo assim, aterrorizada. Porque era contra tudo que ela estava trabalhando. E aí, vendo a relutância da Clarion, a Elvina decide contar pra ela mais um pouco sobre os pesadelos. Porque ela sabia mais. Aparentemente, a primeira rainha, a Titânia, ela que decidiu jogar os pesadelos no Bosque do Inverno. E parece que com o tempo, o Guardião não foi ficando muito feliz com essa situação. Ela não tinha registros o suficiente pra saber por que ele não estava feliz com essa situação, mas parece que ele juntou todas as suas fadas batedoras e organizou uma rebelião contra a rainha. E aí parece que tinha dois motivos pra isso, ou por conta dos pesadelos, ou porque ele queria governar sozinho todo o refúgio das fadas. Obviamente, sabendo a verdade, Clarion não acreditou em uma só palavra que a Elvina tinha dito. Mas a lindíssima tinha uma teoria. Ela achava que os pesadelos tinham uma influência sobre as fadas do inverno, que estavam convivendo há muito tempo com eles. E que por isso o Guardião se rebelou. Não foi uma escolha dele, mas sim dos pesadelos que entraram na cabeça dele. E que nem o Guardião atual era confiável por conta disso. E a Clarion ficou assim, meio pensativa, mas assim, ainda do lado do Milori. Então, em resumo, Milori e Clarion só tinham até o solstício pra resolver a parada toda. E aí, quando a Clarion volta novamente ao Bosque do Inverno, ela consegue fechar a barreira. Milori passa um gelo assim na frente e os dois comemoram. Fechamos. Os pesadelos estão contidos novamente, daqui eles não saem. Bom, no fim desse capítulo, como as coisas estavam resolvidas, a Clarion tenta romper com Milori, né? Porque ela ia se tornar rainha, não teria mais tempo e tal. A prioridade deveria ser os súditos dela. Mas tudo que ela consegue é se declarar pra ele, e ele se declara pra ela, e aí eles combinam de se encontrar no baile em homenagem a ela, que o povo do inverno ia fazer também. No mesmo dia que ela ia ter o baile lá nas estações quentes, no mesmo dia. E aí temos outra bomba. Apesar dos pesadelos estarem presos novamente, as fadas não acordaram. Então, querendo ou não, Clarion teria que voltar pro Bosque do Inverno pra tentar achar alguma solução. Depois de cumprir suas obrigações no seu baile, tipo... Oi, galera! Obrigada por tudo, tamo junto! Clarion tem uma pequena discussão com Petra, que fica assustada com ela indo toda hora, né, lá pro inverno. E ela vai, meio triste com a briga delas, mas ela vai. E ela é recebida de uma forma super calorosa e carinhosa pelo povo do inverno, porque eles sabem que ela arriscou a própria vida pra salvar eles. Então, nossa, tanto de presente que essa mulher ganha, tanto de mão que ela aperta, meu Deus, não tá escrito. E aí, no final da festa, quando era pra eles se despedirem de novo, definitivamente, temos mais um beijo, e esse não é selinho. Só que sabe o que acontece nesse momento super romântico, nada quente? A Elvina aparece, velho. A alma da Clarion deve ter saído e voltado pro corpo. E obviamente as duas brigaram feio. Mas no meio de uma briga, uma lavação de pano sujo, um homem pardal, batedor do inverno, avisa pro Milori que o povo do inverno estava sendo atacado por todos os pesadelos possíveis e impossíveis, porque pelo visto a barreira foi quebrada novamente. Então a Clarion não pensa nem duas vezes, ela vai com o Milori pro meio da batalha. Eles estavam tentando levar todas as fadas pro Salão do Inverno, que era o local mais seguro. E no meio da batalha, a Petra e a Artemis aparecem. Detalhe, a Petra que dedurou a Clarion pra Elvina, tá? Não foi a Artemis, ela não tava sabendo de nada. Só que elas chegam meio ridículas, porque elas estão com os casacos teste que a Petra fez antes de chegar ao belíssimo da Clarion, né? Como se fosse um monte de retalhos, mas casacos que funcionam. E melhor, elas estavam com armas que conseguiam atingir os pesadelos, porque a Petra é incrível. Eram tipo flechas com um pozinho mágico, conseguia ferir os pesadelos. Porque era nisso que ela tava trabalhando. Ela confessa que a arma que ela fez pra quebrar a ponte entre a primavera e o inverno não funciona. Ela ficou um pouquinho desesperada, porque se a Elvina descobrisse... Mas enfim, depois de batalhar, assim, o que pareceram horas, Clarion e Milori estavam esgotados. Então eles chamam todo mundo pra ir se abrigar no Salão do Inverno, pra ver, né, se ele suportava até o amanhecer. E aí quando a Clarion vai chamar a Artemis e a Petra, ela vê um pesadelo atingi-las. Neste momento, amigo... Ela entra numa fúria. Ela faz com que a noite vire dia do tanto que ela brilha. E ela destrói e mata todos os pesadelos. Mas depois disso, ela quase morre também, porque a luz que existia nela estava quase extinta. E aí o Milori não pensa duas vezes. Ele pergunta pra ela onde fica as fadas de cura das estações quentes e junto com Noctua a leva pra lá. Só que, gente, é muito quente pra ele. As asas dele começaram a murchar, que nem da irmã da Tinkerbell, daquele jeito. Mesmo sem voar, mesmo com a Noctua ali carregando os dois,
era muito quente pra ele. Ele chegou a ficar febril. Mas ele deixou a Clarion lá na clínica, ainda pediu pra irem buscar a Petra e a Artemis na fronteira, e ele não saiu do lado da Clarion até a Elvina chegar. Porque ele queria se certificar de que ela estava bem, sendo que ele estava morrendo. No dia seguinte, Clarion acordou e quando se deu conta do que tinha acontecido, primeiro ela ficou muito culpada e depois ela ficou morrendo de raiva do Milord. E aí ela percebe que a Elvina estava lá. Nessa conversa que a Elvina teve com a Clarion, ela falou sobre o sentimento que ela tinha pela Clarion de sentir como se a Clarion fosse filha dela. Ela comenta que ela nunca foi ao continente, mas sempre ouve falar das mães e dos filhos que tem lá, então ela chegou à conclusão de que esse seria mais ou menos o sentimento que ela sentia pela Clarion, e que ela era extremamente grata pelo que Milord fez, e que agora ela queria, junto com a Clarion, salvar todos do refúgio das fadas, incluindo as fadas do inverno. Mas é claro que a Clarion não queria esperar. E aí, depois de 3 dias de recuperação, quando ela sentiu que ela conseguia fazer alguma coisa, ela juntou todas as forças e se teletransportou pela primeira vez. Foi até o Bosque do Inverno, assobiou pra ver se a Noctua aparecia, porque ela não podia voar, né? E ela precisava chegar logo ao lago lá dos pesadelos, porque ela poderia ter destruído os pesadelos menores, mas ainda tinha os piores, então ela tinha que meio que acabar com a rainha dos pesadelos. Ela avisa pra alguém? Não! E magicamente a Noctua aparece e leva ela até lá. E ela pula dentro do lago de pesadelos. Eu fiquei me perguntando, gente, ela tá dentro do lago? Mas se ela tá dentro do lago, ela tá respirando? Ou ela não tá respirando? Porque dá a entender que ela passou muito tempo lá dentro. Porque quando ela entra, quando ela pula, acontece assim uma noia que é descrito como se ela estivesse na árvore do pozinho mágico, vendo a árvore do pozinho mágico morrer. E as pessoas que a amam odiarem. Então, obviamente, ela estava em um pesadelo. E não tinha como ela estar ali na frente da árvore do pozinho mágico, porque ela estava no Bosque do Inverno. Mas enfim, ela só desperta quando Milord chama ela. Porque as outras fadas não despertaram ao ser chamadas, eu não sei. Mas Milord consegue despertar a Clarion. E aí ela se depara com a Rainha dos Pesadelos, em formato de dragão, o que me lembrou muito Malévola. Mas enfim, lá ela junta todas as forças dela, toda a vontade dela de salvar o refúgio das fadas, salvar os seus súditos. E ela ilumina aquele lago de um jeito que ela consegue derrotar o pesadelo. E aí Milord levanta ela, tira ela de lá e é como se aquele lugar nunca tivesse sido uma prisão de pesadelos, tudo volta ao normal. E aí a Clarion decide que Milord teria o seu nome de Senhor do Inverno novamente, ao invés de Guardião, e que ele participaria do conselho dela. E ao ver a asa quebrada dele, ela decide que vai proibir a passagem do povo das estações quentes pro inverno e vice-versa. Mas que ela queria, e ela faria com que o desejo que Milord fez no dia que ele viu a estrela dela cadente passando se realizasse, que era que as estações se unissem, não ficassem separadas. Ao voltar para as estações quentes, as fadas que nunca falavam com ela encheram ela de perguntas, mas Elvina deu um basta, levou ela pro quarto, e lá a Clarion só virou pra ela e falou, acabou. Do tipo, minha história de amor acabou e os pesadelos acabaram. Bom dia. E lá ela ficou, que nem uma criança no colo da Elvina, se sentindo compreendida. Ela sentiu o peso que a Elvina sentiu todos esses anos, sabe? De carregar todo um refúgio das fadas sozinha. Considerando o perigo de uma relação de fadas de estações diferentes, e considerando que ela deveria se concentrar no seu povo e não em si, Clarion abriu mão do seu amor. Mas ela decidiu que a coroação dela não seria mais na estação do verão, e sim na primavera, né, para que todo o refúgio das fadas participasse da sua coroação. E apenas com 2 dias para reorganizar toda uma coroação, as ministras da primavera e do verão arrasam. Elas fazem meio que um marco entre a primavera e o inverno, uma coisa linda. E lá, Clarion deixa claro a participação de Milord para salvar o refúgio das fadas, diz que agora ele é o senhor do inverno, fala sobre a proibição de fadas atravessando as fronteiras, e ela também deixa claro que o governo dela vai ser diferente. Ela quer ter o contato com o seu público, ela quer conhecer cada um e poder ajudar cada um da forma que conseguir. E aí foi festa atrás de festa, e quanto mais o tempo passava, mais triste a Clarion ficava, porque agora seria a última vez que ela veria o Milord. Gente, durante todo o livro, o Milord foi assim, muito respeitoso, muito carinhoso, muito compreensivo, extremamente paciente. Ele foi assim um cavalheiro que, gente, sabe aquela pessoa que você quer ter do lado? Ele. Sendo assim, quando a Clarion falou sobre a decisão dela de priorizar o povo, ele não questionou ela. Não brigou, não berrou, não fez nada. Ele apoiou ela, mas deixando claro que ele sempre a amaria todos os dias e que estaria sempre lá para ela. Disse para ela seguir o caminho dela em paz, e eles se despediram com um beijo.
E a gente chora no final, entendeu? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história de amor que parte dos nossos corações. E se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra não perder um vídeo. E não esquece de dar o like se você gostou desse resumo pra eu trazer mais resumos de livros da Disney ou de outros pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!